Está no ar, o Jornal Regional. Olá, amigos telespectadores da Rede de TV Mais TV Arte HD. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal Regional. E vocês acompanham conosco as principais manchetes desse início de final de semana aqui no nosso telejornal. Vocês vão acompanhar as seguintes manchetes. Vamos lá? O governo federal corre o risco de não cumprir a meta fiscal deste ano. Alexandre de Moraes divulgou ordem para que o X identifique o novo representante da empresa no Brasil até esta sexta-feira. Polícia Rodoviária Federal não poderá bloquear estradas em dias de eleição. A determinação saiu de uma nova portaria. Carro com família de Magé capota na zona da Mata Mineira. Polícia Federal vai identificar quem usou o X após o bloqueio para o STF aplicar multa. E uma mulher é presa após esfaquear o ex-marido em Rio das Ostras. Você acompanha também as notícias locais dos municípios de cobertura da nossa emissora, o andamento das eleições na região, que tem novidades aí, com falta de candidato em debate e também prisão. E ainda a previsão do tempo, as notícias do Brasil e do mundo. Está no ar o Jornal Regional. O governo federal corre o risco de não cumprir a meta fiscal deste ano. O alerta foi dado pelo Tribunal de Contas da União. Acompanhe. A maior preocupação veio do CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. A instituição é a última instância de julgamentos de questões tributárias na administração federal. Em casos de indecisão nos julgamentos, o governo federal tem o direito ao voto de desempate, chamado de voto de qualidade. Assim, normalmente as decisões tendem a ser favoráveis ao fisco. A medida foi abolida em 2020 e retomada no ano passado. O problema é que a União estimava arrecadar mais de 37 bilhões de reais através do CARF. Mas até o mês de agosto, apenas 83 milhões entraram no caixa, 0,22% da previsão. Isso, segundo o governo, tem relação com a burocracia do sistema. A retomada do CARF, depois de 3 anos parado, não foi uma coisa simples, porque o julgamento é uma etapa do processo, mas depois do julgamento tem todo um trâmite de cálculos para validação de cálculos para fim de pagamento. E isso não tem sido simples, nós reconhecemos isso. A aposta de Haddad para reequilibrar as contas está em algumas reformas estruturantes e dividendos do BNDES e da Petrobras. Apesar dessa expectativa, o relatório do TCU conclui que a probabilidade de frustração de receita possui potencial de comprometer as metas estabelecidas, mais ainda pelo fato do Executivo trabalhar no limite inferior da meta, que é de déficit de 28 bilhões de reais. Isso significa que, em vez do equilíbrio entre receitas e despesas, ou mesmo desta margem permitida de 0,25%, o rombo nas contas públicas pode ser ainda maior. Bom, gente, vocês devem estar se perguntando, mas e daí? O que acontece? Bom, caso as metas não sejam cumpridas, o governo é obrigado a adotar medidas de contenção de gastos. Além disso, as despesas do ano seguinte só poderão crescer apenas 50% em relação ao aumento das receitas do ano anterior. A Fazenda criou uma série de medidas que ajudam a aumentar a arrecadação. No entanto, os projetos precisam passar pelo aval do Congresso, que não vem facilitando a equipe econômica. Estão nas mãos dos deputados e senadores os textos com a taxação de fundos offshore e exclusivos, a taxação sobre apostas esportivas, reforma tributária, entre outros. E nós retornamos com o assunto do ministro Alexandre de Moraes, que ditou o X da questão. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou na quinta-feira, dia 19, que os advogados
que se apresentaram como representantes do X ao tribunal comprovem em 24 horas que a empresa de Elon Musk, de fato, possui uma representação no país. Segundo o ministro, o encaminhamento de uma petição não foi acompanhada da documentação que comprove que a empresa nomeou os 2 advogados para representá-la. Segundo Alexandre de Moraes, trata-se de uma condição necessária para atestar que a empresa deu autorização aos advogados para atuar por ela. Acompanhe. O ministro Alexandre de Moraes divulgou a ordem para que o X identifique o novo representante da empresa no Brasil até no máximo sexta-feira. Essa pessoa seria a responsável comercial pela operação da rede social no país e também responderia judicialmente pelas decisões da empresa em território nacional. Sem a comprovação desse representante, o ministro alega que seria impossível, inclusive, aceitar a nomeação de advogados para defender a companhia no Supremo. O despacho ocorre um dia depois de o X acionar um novo serviço de segurança que, na prática, contornou temporariamente o bloqueio no Brasil. Segundo a avaliação do presidente da Anatel, há indícios de que o objetivo da contratação foi justamente burlar a suspensão determinada pela Justiça. Nos últimos dias, entretanto, algumas das iniciativas formais da empresa para acabar com a suspensão se tornaram públicas. A primeira delas foi o bloqueio de contas que se sabe terem sido alvo de impedimentos judiciais, mas que até aqui o X mantinha ativas. Ainda assim, não há confirmação de quantas contas o Supremo determinou a suspensão e nem se todas já estão fora do ar. A segunda etapa, o pagamento de multas judiciais acumuladas, também já foi superada. Isso porque o Supremo determinou a transferência de ativos de uma segunda empresa de Elon Musk para quitar essa fatura. Faltaria apenas a indicação de um representante no Brasil. A existência de um responsável legal e administrativo é uma das premissas que o Marco Civil da Internet impõe aos serviços que operam em território nacional. Mas o X decidiu fechar seu escritório no país em agosto, afirmando que não iria cumprir as decisões judiciais do Supremo. Núria Lopes, advogada de direito digital, comentou a medida. Olha só o que ela diz. O cumprimento é difícil, né? Se a gente for pensar que o cumprimento é nomear um representante legal e que esse representante legal, ele corre o risco de prisão no Brasil, eu não sei quem vai ser essa pessoa. Bom, vale lembrar que foi justamente no âmbito desta investigação que o X se recusou a cumprir as ordens de Moraes. Bom, gente, está cada dia mais difícil o desenrolar o X dessa questão. Musk cumpriu a decisão de Moraes e bloqueou os perfis de bolsonaristas no X. Foram bloqueadas as seguintes contas da plataforma, os perfis dos bolsonaristas: Alan dos Santos, ex-apresentador da Jovem Pan, Paulo Figueiredo, e do influenciador Bruno Monarque. E temos novidades aí com medidas do Tribunal Superior Eleitoral. Um acordo entre o TSE e o ministro da Justiça estabeleceu regras para a atuação da Polícia Rodoviária Federal nos 2 turnos das eleições municipais. Notícias que vocês vão acompanhar com reportagens da TV Brasil. O acordo entre o TSE e o Ministério da Justiça estabelece regras para a atuação da Polícia Rodoviária Federal nos 2 turnos das eleições municipais. A portaria determina que qualquer bloqueio de rodovia não relacionado a infrações de trânsito deve ser informado e justificado. O texto estipula ainda que as operações de patrulhamento nas datas de votação não poderão dificultar o livre trânsito de eleitores por questões administrativas como documentos vencidos. A portaria foi assinada quase 2 anos depois da última eleição, quando rodovias foram bloqueadas por integrantes da Polícia Rodoviária Federal que impediram o trânsito de eleitores. Experiências extremamente melancólicas, para dizer o mínimo, contrárias à democracia, nos levam a ter que adotar esse tipo de providência para que o eleitor tenha a garantia, a segurança e a tranquilidade de que no dia das eleições ele circulará livremente, nem as forças federais, nem forças estaduais poderão deixar de cumprir a sua finalidade, garantir o livre trânsito, a livre locomoção de todas as pessoas eleitoras no país. Partindo agora para as notícias locais, nós vamos iniciar com um evento na cidade de Guapimirim.
Rede Economia inaugurou uma loja em Guapimirim e colabora com a geração de emprego no município. Rodrigo Amorim destaca em detalhes o acontecimento. A Rede Economia inaugurou na manhã desta quinta-feira, dia 18, em Guapimirim, mais uma loja no estado. O evento de inauguração reuniu autoridades e moradores da cidade, que agora conta com mais um grande supermercado à disposição da população. A loja está localizada na Avenida Dedo de Deus, número 1500, e marca a expansão da empresa no estado do Rio de Janeiro. Com a inauguração da loja, foram gerados 60 empregos diretos, além de aproximadamente 300 empregos indiretos que impactam positivamente a economia local. Isso demonstra o compromisso da Rede Economia em contribuir para o desenvolvimento da cidade e a melhora da qualidade de vida dos cidadãos. A Rede Economia se destaca em relação a outros supermercados da região por seu compromisso com a qualidade e preços acessíveis, além de um atendimento ao cliente que prioriza a satisfação e o respeito. O bom atendimento é o que faz com que os clientes escolham a Rede Economia, afirmou um dos representantes da loja. A administração da Rede Economia acredita que sua presença em Guapimirim será um gerador de empregos e uma força auxiliar na economia local. Os planos para o futuro incluem a expansão da atuação no varejo, focando na melhoria contínua da estrutura física, tecnologia e capacitação profissional. A empresa visa estabelecer um relacionamento de proximidade e respeito com seus clientes, garantindo uma experiência positiva a todos. Nós vamos agora noticiar para vocês uma denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro. O influencer Luca Turri, que gravou um vídeo, abre aspas, dando grau em motocicleta nas ruas de Rio das Ostras, será julgado por delitos. Notícias que vocês acompanham com Adriano Pereira, do portal Cidade 24 Horas, parceiro da Rede TV+. Acompanhe. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro denunciou Lucas Turri na Vega por realizar exibições e demonstrações de habilidade em manobras de motocicleta em via pública sem possuir habilitação. A denúncia descreve várias infrações que o investigado teria cometido, colocando em perigo a segurança pública local. Segundo a denúncia, o jovem foi visto executando manobras perigosas de motocicleta, conhecidas como grau, em uma via pública aqui de Rio das Ostras, sem a devida autorização, colocando em risco a segurança de moradores e motoristas. O caso ocorreu em março deste ano, durante um encontro de motociclistas aqui em Rio das Ostras. Segundo o Ministério Público, Lucas Turri do Grau, como é conhecido nas redes sociais, é considerado o principal incentivador da prática de crimes desta índole, utilizando-se de suas plataformas para promover vídeos de acrobacias em alta velocidade. Seu perfil no Instagram, seguido por mais de 314 mil pessoas, é usado regularmente para encorajar a reprodução destas manobras arriscadas. Turri já havia aparecido em matérias jornalísticas do portal Cidade 24 Horas, jornal O Dia e diversos veículos de comunicação das regiões dos Lagos e Serrana. Ele teria feito ameaças incentivando seus seguidores a derrubarem os perfis do portal Cidade 24 Horas. Um ataque à liberdade de imprensa. A Promotoria de Investigação Penal solicitou a proibição de Lucas de dirigir qualquer veículo até que ele obtenha a devida habilitação. Também foi pedida a suspensão de novas publicações em suas redes sociais que incentivem a prática de atos criminosos e perigosos. O Ministério Público requisitou a imposição de multas pelo não cumprimento destas ordens e a notificação das autoridades competentes para assegurar a execução das medidas. Lucas Turri será julgado em ação penal pelos delitos previstos nos artigos 308 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, em continuidade delitiva, e pelos artigos 286 e 311 do Código Penal, também em continuidade delitiva. E um carro com uma família de Magé capotou na zona da Mata Mineira. Dilma Becker conta pra gente o que aconteceu. Segue contigo, Dilma.
Um capotamento envolvendo um veículo de passeio de Magé, estado do Rio de Janeiro, foi registrado na noite desta terça-feira, 17 de setembro, no quilômetro 747 da BR-116, em Leopoldina, na zona da Mata Mineira. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o veículo capotou após o condutor perder o controle em uma curva durante uma forte chuva que atingia a região no momento do acidente. No carro estavam 3 adultos e 2 crianças, incluindo um bebê de apenas 2 meses. Apesar da gravidade do acidente, todos os ocupantes sofreram apenas lesões leves. O bebê, que estava em um bebê conforto, saiu ileso do capotamento. Equipes de resgate da concessionária responsável pela rodovia chegaram rapidamente ao local e prestaram os primeiros socorros. O veículo foi removido para um pátio credenciado pela Polícia Rodoviária Federal. A família estava voltando para Magé quando o acidente aconteceu. Teresópolis inaugura o Laboratório de Iniciação Científica Intramuros em unidade de ensino. Dilma Becker. Com a presença de secretários municipais, representantes da FAETEC, Fundação de Apoio à Escola Técnica, equipe diretiva escolar, professores e alunos, foi inaugurado nesta quarta-feira, dia 18, na Escola Municipal Sakurá, no bairro Hermitage, o Laboratório de Iniciação Científica Intramuros. Cerca de 600 alunos, do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental 2º, serão beneficiados com a iniciativa. Idealizado pela Secretaria de Estado e realizado com o apoio da Fundação, o projeto conta com a parceria da Prefeitura de Teresópolis, através das Secretarias Municipais de Educação e de Ciência e Tecnologia. A Escola Municipal Francisco Maria Dália, localizada no interior, também foi contemplada com um laboratório intramuros. E uma mulher é presa após esfaquear o ex-marido em Rio das Ostras. Matéria que vocês vão acompanhar com Rodrigo Amorim. Uma mulher foi presa na noite desta terça-feira, dia 17, por agentes do 32º Batalhão de Polícia Militar, após esfaquear o ex-marido em uma residência localizada na rua Gelson Apicelo, no bairro Nova Cidade, em Rio das Ostras. A ocorrência teve início quando a guarnição foi solicitada na unidade de pronto atendimento para verificar um caso de tentativa de homicídio. A vítima relatou que a ex-esposa o teria agredido com uma faca após uma discussão. O homem teria dirigido até a UPA, onde recebeu os primeiros atendimentos. Em seguida, ele foi encaminhado para o pronto-socorro municipal de Rio das Ostras. Os agentes do 32º BPM se deslocaram até a residência da acusada e a encontraram no local. A mulher foi conduzida para a 128ª Delegacia de Polícia, onde foi autuada por tentativa de homicídio. E agora nós vamos mostrar para vocês como ficam as condições climáticas aqui na nossa região sudeste. Acompanhe que a primavera deve chegar com bastante vento no litoral fluminense. A notícia vocês vão acompanhar com Stephanie Toso, que traz as previsões do clima-tempo. Stephanie, a palavra é sua e a previsão segue com você. A primavera começa oficialmente neste domingo, dia 22 de setembro, às 9 horas da manhã e 44 minutos pelo horário de Brasília. E até o final da primeira quinzena da nova estação, a tendência é que as temperaturas continuem acima da média sobre a maior parte do Brasil. Mas qualquer entrada de umidade deve provocar pancadas bem irregulares. A estação começa com chuva em algumas áreas do sul, do sudeste e até mesmo em Mato Grosso do Sul, no centro-oeste do país. Primavera que vai até o dia 21 de dezembro de 2024, quando começa o verão. No sudeste do país, o sol ainda aparece e esquenta. Em São Paulo, o que vai chamar a atenção é o calorão. Na capital paulista, a máxima pode chegar a 33 graus e temos condição de algumas pancadas até com raios e trovoadas no final do dia, enquanto as cidades do interior de São Paulo vão ter um pico de calor, com máximas que podem chegar a 39 graus. Não tem chuva prevista sobre a maior parte de Minas e também do Espírito Santo.
No Rio de Janeiro, apenas possibilidade para uma chuva fraca no fim do dia em áreas mais próximas à região da Zona da Mata Mineira, mas com destaque para bastante vento, principalmente no litoral fluminense. Em relação às temperaturas, Manaus com possibilidade para um novo recorde de calor, com máxima de 39 graus. Em Cuiabá, a temperatura pode chegar a 42. Enquanto em Porto Alegre, os termômetros já não passam dos 22. No Rio de Janeiro, máxima de 33 e calor de 25 graus em Salvador, na Bahia. E falando nos esportes, que você vai acompanhar logo após o Jornal Regional, mas nós vamos dar aqui uma palhinha para vocês do que vai acontecendo lá nos esportes. Após 5 anos, o Flamengo volta a perder em casa, na Libertadores, para o mesmo algoz. O Flamengo perde para o Peñarol no Maracanã e precisa de virada no Uruguai pela Libertadores. Não deixe de acompanhar o Esporte Mais, que, como eu falei, vai ao ar logo após o Jornal Regional. Vamos agora falar de eleições? Então, solta a vinheta aí, Luiz. Candidato Netinho Reis do MDB foi convidado para o debate no G1, mas não compareceu. Celso do Alba, do União Brasil, Wesley Teixeira, do PSB e Zito, do PV, debateram sobre vários temas e de propostas para a cidade, sem a presença do sobrinho do Washington Reis, Netinho Reis. Os candidatos presentes criticaram duramente a postura do candidato, que, segundo os participantes, é uma espécie de fantoche do clã da família em Duque de Caxias. Acompanhe uma parte do debate. Obrigado, candidatos. Pela nossa ordem, o próximo a perguntar seria o candidato Netinho Reis. Como ele não está presente, então quem fará a pergunta agora, o candidato Wesley, se permanece, obrigatoriamente terá que perguntar para o candidato Zito. Mas antes eu posso fazer, o senhor pode fazer a pergunta para o Netinho? Sim. Perdão, não obrigatória. Não, é ele que perguntou, o senhor tem que fazer a pergunta para o... O senhor pode fazer a pergunta para o Netinho. Posso? 30 segundos para o senhor. Netinho, você fugindo do debate só mostra que você é um fantoche do seu tio. A gente mal conhece o atual prefeito. Você declarou 46 milhões. Eu queria saber se você já pegou transporte público, se você já frequentou o SUS, se você já foi numa escola pública. Queria saber se você já teve que pedir uma oportunidade de emprego. Se você vai continuar os crimes como no Campo do Bomba, que está sendo barrado pelo Ministério Público, onde vocês queriam aterrar para fazer construções e enriquecer. Você vai continuar tudo isso? Diante da falta de compromisso do candidato em demonstrar suas intenções de governo diante da população, Netinho Reis já inicia sua carreira derrapando na pista e demonstrando desrespeito à população da cidade. Essa, definitivamente, não deveria ser a postura de um pleiteante ao cargo majoritário de uma cidade com a grandeza de Duque de Caxias. Nas considerações finais, Zito também apontou o descaso do representante da atual gestão e alerta a população para a candidatura de que denominou como Fujão. 30 segundos para o senhor, para as considerações finais. Eu queria usar esses 30 segundos, infelizmente não usei no início, porque eu não fui informado, mas não vem ao caso. Eu não posso deixar de falar como que o governo atual trata a nossa cidade e o povo, né, menos favorecido. Ele quer impor um forasteiro que não mora na cidade e agora, mais ainda, um fujão. Não escolha, porque nós vamos prejudicar a população da nossa cidade. Muito obrigado. Bom, comentando aqui essa matéria desse debate, é imprescindível que um candidato esteja presente para discutir com a população quais serão os destinos caso ele governe o município. O que não aconteceu, que, ao nosso ver, é uma demonstração clara de que um candidato que não participa numa oportunidade de poder debater a cidade, como é o preparo dele
para governar o município? Fica aí então a reflexão. E agora, seguindo diretamente para Araruama, nós vamos para um outro desfecho da Festa da Democracia. O vereador Aridinho Martins, aliado de Penha Bernardes, é preso em Araruama em flagrante pela Polícia Civil e GAECO. A matéria vocês acompanham com Rodrigo Amorim. O vereador Aridinho Martins foi preso na manhã desta sexta-feira, dia 20, em Araruama, na região dos Lagos do Rio de Janeiro. A prisão ocorreu durante uma operação conjunta entre a Polícia Civil e o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, GAECO, após os agentes encontrarem uma arma de uso restrito dentro da residência do vereador. A operação foi deflagrada após uma denúncia anônima que indicava a posse de dinheiro ilícito e materiais de campanha irregulares ligados à campanha de Penha Bernardes, candidata à prefeitura da cidade. Durante a busca realizada na casa de Aridinho Martins, que é aliado político de Penha, os agentes encontraram a arma, levando à prisão em flagrante do vereador. Além da residência, a operação também se estendeu ao gabinete do vereador, localizado na Câmara Municipal de Araruama, onde os agentes continuam buscando provas que possam confirmar as denúncias de irregularidades eleitorais. A Polícia Civil e o GAECO ainda não divulgaram o resultado completo da operação, mas a prisão de Aridinho já movimenta os bastidores da política local. Aridinho Martins será conduzido à delegacia de Araruama para prestar depoimento e, dependendo do desenrolar das investigações, poderá enfrentar novas acusações relacionadas a crimes eleitorais, além da posse da arma de uso restrito. A operação continua em andamento e mais informações devem ser divulgadas nas próximas horas. E voltando então com a matéria do X da questão, que continua em andamento, a Polícia Federal vai identificar quem usou o X após o bloqueio para o STF aplicar multas. O que acontece é que a Polícia Federal iniciou uma investigação a pedido da PGR e vai identificar quem burlou a decisão do STF. A multa por uso irregular é de R$50 mil. A apuração recai sobre quem usou o X depois do dia 30 de agosto, quando havia um trabalho da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, junto aos operadores para que a suspensão fosse efetivada. Bom, gente, olha as consequências. As pessoas identificadas poderão ser multadas conforme determina a decisão da Suprema Corte. Ao suspender o X, o antigo Twitter, Moraes impôs uma multa diária de R$50 mil, como falamos, por descumprimento, inclusive pelo uso da ferramenta VPN, que maquia a localização do internauta. Essa foi a nossa última notícia. Nós vamos terminando aqui mais uma edição do Jornal Regional, agradecendo a todos vocês que nos acompanham através de todas as nossas redes, na possibilidade da informação chegar até você. Muito obrigado e até a próxima edição do Jornal Regional. A terra que guarda a história. Cuida do futuro através do presente. A fé, as belezas, as riquezas na terra, no mar.
no ar.